Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a corte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega com lanternas, flechas e armas. Sabendo Jesus que tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recusaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: A quem procurais? Disseram: Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixais que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem cortou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainhai a tua espada, guarda a tua espada na bainha. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Então o corte e o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram na prisão. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora o que lhe aconselhara aos judeus: É melhor que um só morra pelo povo. Então Simão Pedro, junto, e outro discípulo seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então o outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com o porteiro e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta diz então a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Os servos e os guardas fizeram uma fogueira, porque estava frio. Em torno dela se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e acerca da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? A essas palavras, um dos guardas que ali se encontrava deu uma bofetada em Jesus, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Anás então o enviou para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: não és também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: não te vi no jardim com ele? Pedro negou novamente. E logo um galo cantou. Então, de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu para fora ao encontro deles e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: tomai-o a vós mesmos e julgai-o conforme vossa lei. Disseram-lhe os judeus: não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de que se cumpra a palavra de Jesus, como a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhes disse: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhes disse: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse: não encontro nele nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando: esse não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Pilatos então tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e jogaram sobre ele um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: salve, rei dos judeus! E os esbofeteavam. Pilatos de novo saiu e lhes disse: vede, eu vou-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo nenhum de condenação. Jesus então saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes
e os guardas ouviram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-vos e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo nenhum de condenação. Os judeus responderam-lhe: Não temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essa palavra, ficou ainda mais irritado. Tomando a entrar no pretório, disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltes, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César. Ouvindo tais palavras, Pilatos levou Jesus para fora e fez sentar-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, perto da hora sexta. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Eles gritaram: A morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Crucificarei o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando sua cruz, e chegou ao lugar chamado Lugar da Caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro, e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas, o Rei dos Judeus. Mas este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomando suas roupas, o repartiram em 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida com uma só peça, de alto a baixo. Disseram entre si: Não o rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: Repartirei entre si as minhas roupas, e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena.
Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Filho, eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim: Tenho sede. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a Escritura até o fim: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de bisopo. Levaram-na na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era a preparação para os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um dia muito solene para eles. Pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados da cruz os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas dos crucificados. Quebraram do primeiro e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Chegando a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós o creais. Por isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda: olharão para aquele que transpassaram. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurava Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e óleos. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele foi crucificado, e no jardim um sepulcro novo, do qual ninguém ainda foi colocado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles sepultaram Cristo Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira parte do Evangelho da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, depois que Judas, o Iscariotes, um dos discípulos do Senhor, na qual Jesus havia dado o pão molhado no molho, e saiu para trair Cristo Senhor, e traiu Cristo Senhor por 30 moedas de prata, um salário dos trabalhadores do Império Romano, em denário 300 reais na moeda brasileira, em moeda lá do Oriente Médio 90 reais. E Judas o Iscariotes o traiu Cristo Senhor por 30 moedas de prata. Foi lá e vendeu
aos sumos sacerdotes, pediu, como nós vimos anteontem, que para eu entregar o mestre? Eles combinaram 30 moedas de prata, e são esses que chegaram com flechas, armas e lanternas para prender o mestre Cristo Senhor. E era noite, e logo Jesus já foi diante de Anás e Caifás. E nessa parte, Jesus diante de Anás e Caifás é a negação de Pedro. Pedro negou Cristo Senhor 3 vezes. E por que Pedro negou Cristo Senhor 3 vezes? Lá diante de Anás e Caifás. Porque Pedro era medroso, muito medroso. Pedro negou Cristo por medo. Ele ficou com medo. Vemos aqui que eles estavam até numa fogueira aquecendo. Era início da primavera lá no Oriente Médio. Na madrugada, já um friozinho. Por isso que estavam na fogueira aquecendo. E Pedro nega Cristo Senhor 3 vezes. E logo, depois que Pedro negou Cristo 3 vezes, o galo cantou. E depois disso, logo Jesus diante de Pilatos. Jesus diante de Pilatos, Pilatos sendo uma autoridade política na época no Império Romano, Pilatos era a autoridade máxima na política no Império Romano. Por isso que entra as interrogações entre os judeus. E tinha Barrabás. Barrabás era um bandido. Barrabás tinha cometido um homicídio poucas semanas antes, e Barrabás estava na prisão. Barrabás também era um jovem, comenta o padre Antônio Vieira, Barrabás tinha por volta de 38 anos. E Barrabás tinha cometido um homicídio e estava preso. E os judeus mandaram soltar Barrabás e crucificar Jesus, crucificar Cristo Senhor. E logo os soldados teceram uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos, comenta São Boaventura, nosso doutor seráfico, tinha cada espinhos da coroa de espinhos era de 20 centímetros, que colocaram na cabeça de Cristo Senhor. 20 centímetros cada espinho. Jesus, jovem como eu, 33 anos, uma coroa de espinhos de 20 centímetros. E amarraram as mãos de Cristo Senhor, e Pilatos apresentou ao povo: eis o homem. E lá mandaram crucificar Jesus de Nazareno. E logo Jesus começa a carregar a cruz para o alto Calvário, e logo foi crucificado. E no alto Calvário, Jesus era por volta das 14 horas, comenta o padre Antônio Vieira, no momento em que Maria Imaculada chegou aos pés da cruz. Jesus, vendo a sua mãe chegar, aquela que o gerou em seu ventre, e chegou junto com João, o discípulo amado. Jesus, vendo sua mãe chegar, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse a João: filho, eis aí a tua mãe. Maria Imaculada associou a obra redentora. Por isso que está escrito: a partir desse momento, o discípulo a recebeu em sua casa. Traduzindo, a recebeu em sua casa, é que Maria associou a obra redentora. Comenta São Boaventura.
E logo, por volta das 15 horas, Cristo Senhor morreu na cruz no alto do Calvário. E depois, vendo já morto, porque já era a véspera dos sábados, os judeus, porque era o sábado, queriam que os corpos ficassem na cruz. Foram pedir a Pilatos, porque Pilatos era a autoridade máxima, para retirar os corpos da cruz. Pilatos o autorizou e mandou quebrar as pernas dos crucificados. E Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado golpeou-lhe o lado com a lança, e saiu sangue e água. E nesse momento que saiu sangue e água do coração do Senhor, nasceu o sacramento da Santa Igreja, na qual nós somos ungidos em Cristo. O sangue, a Eucaristia. A água, o batismo, que no batismo nós somos o povo sacerdotal. O sacramento universal, que todos nós somos ungidos em Cristo, somos o povo sacerdotal. A água. E Jesus é na sua misericórdia infinita. O raio pálido, que é a água que saiu do seu coração na sua misericórdia, o raio pálido, é a água, é o batismo. Justifica todas as almas, justifica todos nós, que todos nós somos o povo sacerdotal. E o raio vermelho é o sangue, que é a Eucaristia. Justifica a vida de todos nós, a vida de todos nós em Cristo. E lá tiraram os corpos. Maria Imaculada, Senhora da Piedade, recebeu o corpo de Jesus e depois o sepultaram. E Nicodemos veio também nesse momento. Também estava Nicodemos e Jesus foi sepultado. Maria Imaculada coloca o seu filho no sepulcro, aquele que foi gerado em seu ventre glorioso. Que Nossa Senhora da Soledade interceda por todas as mães que sofrem na solidão, na perda dos seus filhos. Que Nossa Senhora da Soledade interceda por todos os seres humanos que perderam os seus entes queridos e não puderam ver pela última vez. Nossa Senhora da Soledade, rogai por nós. Nossa Senhora da Soledade, rogai por nós.